Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Aviva Podcast, temporada Mordomia Cristã. Durante todo o mês de junho, nós estamos trazendo semanalmente um convidado novo para falar sobre o tema Mordomia Cristã. Esse evento realizado pela DGA, Diretoria Geral Administrativa, que é a campanha nacional da Mordomia Cristã. A expectativa é que todas as nossas igrejas se envolvam com o tema, trazendo seminários financeiros, falando tanto no âmbito pessoal, profissional e também eclesiástico. E, na verdade, é importante a gente observar que o Senhor, né, tem nos dado, tem nos confiado, na verdade, né, os seus bens para que possamos ser um mordomo fiel daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então, é importante que tenhamos esse coração grato para fazer isso. Eu sou Emanuel Messias e hoje, ao meu lado, na bancada, para conduzir o Aviva Podcast, está ele, um jovem, talentoso, empreendedor, ele, o Wendel Borges. Tudo bem, Wendel? Tudo bem, meu pastor Emanuel Messias. Prazer estar aqui com vocês. Quero me direcionar agora a todos os vasos e botijas de todo o Brasil, da nossa igreja. Seja muito bem-vindo ao nosso Aviva Podcast. Temporada inédita, não é, pastor? Exatamente. Mordomia cristã. Vamos estar falando sobre esse tema tão pertinente nestes dias. E quero, desde já, falar para você que está nos acompanhando, você que é membro da IEAB, por todo o Brasil e no mundo, você se inscrever no nosso canal, roda um pouquinho a sua tela, seja do seu celular, do seu computador, e se inscreve no nosso canal da IEAB oficial e também todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para você estar acompanhando e compartilhando todos os nossos conteúdos. Lembrando a você que o Aviva Podcast é um projeto pensado para falar com você, avivalista. Falar com você, com seus amigos, com seus familiares e falar também com você que ainda não faz parte da nossa comunidade. Então fique à vontade para não só assistir, mas também divulgar, compartilhar todo o nosso conteúdo no arroba IEAB Oficial, o nosso canal do YouTube. Já se inscreve, vai lá e assina o nosso sininho lá, ativa o nosso sininho para todo vídeo novo, quando ele vai chegando, você ser avisado. Ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Sem mais delongas, meu querido, vamos apresentar o tema de hoje e a convidada de hoje. Na verdade, nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo e a sua importância na comunidade, na nossa comunidade. Afinal de contas, quando falamos em empreender, precisamos entender que haverá benefícios, né, para a nossa comunidade. Esse benefício não é só individual, mas vai trazer todo um bem comum, né, trazendo ali benefícios para todos daquela comunidade, para o grupo social em que você está inserido. E a IEAB, ela se preocupa em ferramentar você, em preparar você para enfrentar esses desafios. Afinal, vivemos numa sociedade dinâmica, onde tudo acontece de maneira muito rápida, e empreender dentro desse processo é preciso mudar a mentalidade, é preciso ter uma mentalidade muito mais criativa, resiliente e também de pertencimento daquela comunidade que você vive, onde você vai também abençoar aquela comunidade. Para falar sobre esse tema tão importante, nós trazemos aqui ao Aviva Podcast uma pessoa que é extremamente talentosa, é empreendedora, e o nome dela é a Mariane Celeste. Mariane Celeste, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é casada com o Eliseu de Almeida, ela é mãe do Gael, ela é de Presidente Prudente, São Paulo. Olha aí, Presidente Prudente. Ela é graduada em Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo. Ela também é graduanda em Teologia e fez uma pós em Docência do Ensino Superior. Essa mulher está no Avivamento Bíblico desde os 2 anos de idade, que legal, lá em Presidente Prudente, né? Ela também é professora de empreendedorismo do Reino no curso técnico dos Jovens Mochileiros, né? E é a esposa do dirigente da congregação de Vila Industrial no campo de Presidente Prudente, que é o Eliseu, né? E é também empreendedora, né? A Mari Celeste Acessórios. Essa é a Mari. Mari, seja bem-vinda ao Aviva Podcast. Obrigada, Muito eu que bem-vinda. agradeço o convite. Foi um desafio, né? Mas me traz muita honra mesmo estar aqui. Obrigada. Maravilha, Mari.
Fala um pouquinho, Mari. Vamos começar, né, para a gente abrir esse bate-papo. Vamos começar falando um pouquinho, né, o que te levou a entrar, de fato, na questão do empreendedorismo, né? Sim. Na verdade, pra mim, assim, foi meio que cair de paraquedas. Porque eu tive algumas formações. Quando eu era mais nova, a gente ainda tinha aquela sociedade que você tinha que ter uma carreira e você tinha... Era uma única carreira. A gente ainda era antes internet, né? Sim, então, sim. Aí a gente tinha aquela questão. Eu tinha que ser ou engenheira, ou eu tinha que ser médico, ou eu tinha que ser isso ou aquilo. Então eu não imaginava... Se você gostasse de abrir sapo, você ia para medicina, né? Isso. Se gostasse de fazer conta, engenharia. Isso, né? Na era maioria mais ou das menos vezes isso. trabalhar para alguém também. Sim, né? sim. Ser um funcionário, Verdade. ter uma estabilidade. Naquela época, a estabilidade era o principal, né? E quando a gente fala de empresa, empreendedorismo, a gente não tem tanta estabilidade, a não ser que a gente tenha uma loja física, tivesse, né, na época. Hoje em dia é muito diferente. A gente nem sonhava essa revolução tecnológica, jamais imaginava, por exemplo, vender pelas redes sociais. Nem tinha redes sociais. Eu vi o Google nascer, né? Na época do Orkut também, No das Orkut, comunidades. exatamente. Não tinha. Tem Tanto é gente que o que tá assistindo e Orkut... nem sabe o que é Orkut, né? Não sabe. verdade. Joga no Google aí que ele vai te ajudar a encontrar. Então, eu não imaginava. Eu ainda tinha aquela visão bem fechada de que eu precisava ter uma formação. E eu tive muita dificuldade de me encontrar o que eu queria fazer. E aí foi quando a primeira faculdade que eu entro é a administração, por uma influência de família, né? Porque meus pais, meu avô, tudo já tinha esse trabalho de empresa. E aí eu falei, vou ir. Porque também é aquela história na época, a administração serve para tudo, né? Se você quiser um concurso, se você quiser isso aqui. Verdade. E aí eu acabei entrando. Só que na realidade, o que eu vejo muito? Que eu sempre fui apaixonada por moda. Sempre amei moda, tudo relacionado a isso. E aí acontece que a moda na época era uma carreira muito difícil, nem era muito assim bem visto, porque era aquela carreira que era, fica desempregado, sabe? Então eu acabei optando por entrar nesse ramo da administração, porque eu pensava, talvez se eu resolver lá na frente eu faço. E aí não me encontrei, eu não me via trabalhando em um escritório mesmo, fechada, porque a gente tinha ainda aquela ideia de loja física, né? Física, sim. E Até aí, pelo momento, né? até pelo momento, E aí foi quando depois eu fiz arquitetura, porque meu irmão é engenheiro, então eu falava assim, vamos pro lado dele. Então eu tava sempre assim, tentando escolher uma forma melhor de viver junto da moda, mas não entrando de cara. Então aí entra essa parte do empreendedorismo mais de fato, porque eu começo a vender semijoia para fazer a faculdade de arquitetura, porque na época era integral, não existia período único. Então eu tive que sair do meu emprego para fazer o integral e a semijoia veio como uma forma de renda. Olha aí. Então foi aí que eu comecei, na verdade. Só que eu nunca na vida imaginei. Você ingressou nesse ramo, então, para pagar os seus estudos. Sim, foi. E acabou se encontrando ali. Porque na realidade, até então era uma coisa de oportunidade. Então eu encontrei a semijoia, que era um nicho que eu gostava. Porque vender mesmo, eu vendia desde o colégio, assim, sempre vendia coisa. Já vendi bolsa, já vendi cosmético. O que dava oportunidade, assim, a gente vendia. Eu lembro de ir pra faculdade puxando uma mala de rodinha cheia de roupa da loja da minha mãe, que eu vendia para todas as minhas amigas. Então, assim, já tinha isso, né? E aí foi realmente uma oportunidade, porque eu falava, olha, eu quero isso, mas hoje eu não consigo me manter sem trabalhar. O que eu posso fazer para resolver? Foi aí que a Semi já entrou. Sim, show e aí, de bola. Me formei, a história é longa. Eu me formo, trabalho como arquiteta, morei em Goiânia, trabalhei lá numa empresa maravilhosa, e nessa empresa, em Goiânia, foi que acho que Deus permitiu que eu abrisse a minha mente para o que uma empresa pode ser. E foi aí que eu acabei trabalhando. Eu trabalhei numa fábrica que tinha um showroom até de arquiteta. Então eu era arquiteta consultora. Eu era contratada para fazer outros arquitetos gostar do produto que aquela empresa vendia. E é uma empresa extremamente moderna, assim. Eu amei trabalhar lá. Então ali abriu os meus olhos. Quando eu volto, que na verdade a gente volta meio sem saber o que ia fazer, foi que eu tenho esse insight de colocar vendedora. E aí eu começo
Aí é quando Maravilha. eu começo de fato. Então é bem... Não, muito bom. É importante a gente começar sabendo um pouquinho da tua história, né? Até para que as pessoas que estão nos acompanhando, né, possam entender, né? Mas como é que você define o empreendedorismo dentro desse processo da mordomia cristã? Na realidade, eu entendo muito como mais uma ferramenta para serviço. Porque quando a gente fala sobre empresa, a gente está lidando com várias questões. O principal que a gente imagina é o dinheiro, é o ganho, O o lucro e sim. tudo mais. Só que todo o processo, na verdade, ele pode ser utilizado para serviço, né? Então, hoje, a forma como eu influencio a minha revendedora, no caso, que é o tipo de trabalho que eu faço, como eu lido com as clientes, como eu lido com o próprio posicionamento nas redes sociais, isso tudo permite, né? Porque hoje a minha marca, ela não é só uma loja. Então, às vezes, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que tem posts específicos. Por exemplo, no Dia da Mulher, a gente utiliza, por exemplo, versículos específicos para puxar um gancho de evangelismo dentro do Dia da Mulher. Então, às vezes, a forma como a gente se posiciona... Carrega valores, né? Carrega Isso, valores. top. Eu fiz uma época de campanha, por exemplo, de Bom Dia. Todos os meus stories de Bom Dia tinham um versículo específico, então ficou um tema. Então, todo esse posicionamento da empresa, tudo, na verdade, é meio que você olhar para o que você tem e você falar assim, como eu posso servir através disso, né? A empresa não é o meu motivo de vida, ela é minha ferramenta. Acaba definindo como um propósito esse serviço, Como um propósito, né? com certeza. Até Sim. porque existe a questão dos dons, né? Então, no meu caso, eu tenho muito forte o dom de contribuição, de serviço e tudo. Então, é natural para mim, é natural. Como que eu posso fazer isso aqui girar para resolver aquele questionamento que o campo tem, ou que um projeto tem, ou alguma coisa que eu vejo que Deus está trabalhando? Como eu posso ajudar? Então, ela é uma ferramenta, literalmente. E Mari, pode chamar de Mari? Pode, fica à vontade. Aproveitando esse gancho aqui, falando sobre a influência da nossa fé no nosso exercício profissional, secular, a gente diz assim, é interessante até ressaltar que nós vimos que a irmã é de berço cristão, né? Sim. E é legal porque se você for, essa expressão, se for procurar um berço cristão aí numa loja de produtos infantis, não vai ter. Né? Essa piada é boa, né? O berço avivalista. Edição avivalista. E falando sobre isso, irmã, seria interessante ouvir de uma empreendedora qual que é a influência direta da sua fé, desses princípios que você carrega, nas suas decisões como empreendedora, como empresária, os dilemas que o empreendedor tem. Qual é essa influência direta que esses valores que você carrega, eles possuem na sua caminhada? Sim, na realidade, a empresa, ela é o dia a dia, né? Então, assim, como eu me posiciono, como eu lido com as revendedoras, como eu lido com os clientes, com os fornecedores, é direto relacionado com a minha fé. Então, como eu realmente coloco... Vamos dar um exemplo, por exemplo. Às vezes eu tenho revendedoras que não batem a meta, não vendem o suficiente. A gente não se posiciona de uma maneira de cobrança direta. Primeiro a gente vai tentar saber da pessoa o que aconteceu, se ela está passando por alguma dificuldade, que aí já entra um pouco o lado pastoral, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, né? Enquanto as empresas seculares comuns, elas estão preocupadas com meta e ameaça, demissão, a ameaça poderia, por exemplo, olha, infelizmente eu tenho que pegar minha maleta de volta. Só que, e aí, o que está acontecendo com essa pessoa? Será que ela está com alguma dificuldade familiar? Será que ela... E aí abre-se um ponto muito legal, por exemplo, até para evangelização. Sim. Então, é muito assim, empírico, é difícil até falar, mas é uma coisa que a gente precisa colocar como um coração cristão que está, de alguma forma, lidando com pessoas, através da empresa. A sua postura é diferente A naturalmente. postura é diferente. Né? Uma coisa Sim. legal também relacionada a redes sociais, né? Que é uma coisa até que tem chamado a atenção esses tempos para mim. Como a empresa se posiciona no marketing. Vou dar um exemplo, né? Existe aquela questão assim, do que a empresa sobrevive? De vendas. Então, quanto mais vendas, melhor, mais bem sucedido, né? Só que, até que ponto é ético
cristão falando mesmo, essa influência para compra. Então a gente vê, por exemplo, empresas que têm gatilhos de compra. Isso é uma coisa até comum quando a gente fala sobre vendas. Mas até que ponto isso é ético? Então, por exemplo, eu tô numa época difícil, tá vendendo pouco. Eu vou ceder a esse tipo de manipulação do público para vender mais? Ou não? Ou eu vou recuar e vou falar, não, vou ter que achar outro jeito. Então, é o dia a dia, mesmo, né? A gente vê marcas muito grandes também estampando ideologias, Claro. né? Porque a propaganda da marca, ela vai exprimir, ela vai expressar de alguma forma alguma mensagem. Sim. Qual a mensagem que a sua marca está passando? Exatamente. A gente vê, não precisa citar, marcas que comunicam, às vezes, uma ideologia ou alguma representatividade que não condiz com a nossa fé. Sim. E é interessante ver marcas como a sua representando valores e princípios que às vezes você não vê nas grandes mídias, mas que têm sido destilada através das redes sociais. Isso é muito importante. Sim, Muito legal. Verdade. Ô, Mari, no início você falou um pouquinho aí sobre como foi meio que de paraquedas, né? Mas assim, desde o embrião, né, do nascedouro, quando você teve esse feeling aí do empreender para poder sobreviver no curso, né? Mas desde lá, né, você já pensou nessa questão, a sua formação religiosa já te influenciou naquele início, naquele embrião? Ou só depois você foi percebendo que precisava incorporar tudo isso, quem você é, na sua marca? Na verdade, assim, é até interessante que foram duas situações diferentes. É muito engraçado, porque eu creio muito que Deus me chamou para isso. Eu creio muito. Então, eu tenho memória do momento que eu tive esse insight. Que, na realidade, até uma coisa que o pastor Nés fala muito, que eu guardo para mim. São pensamentos meus, mas que não foram colocados por mim dentro da minha rotina. Deus deu. Então, eu tenho muito claro esse momento. Foi depois que eu volto, um pouco antes da pandemia, porque, assim, a empresa em si, ela existe desde que eu comecei a vender. Mas essa empresa, com o formato que eu trabalho hoje, de ter revendedoras, de coisas do tipo, ela é recente, ela é um pouquinho antes da pandemia. Então, eu crio esse insight, porque foi uma época que eu comecei a questionar a Deus qual era o meu caminho. Porque eu tinha várias formações, porque aos olhos dos homens, tanto é que até hoje eu encontro gente que fala assim, nossa, mas você podia ser arquiteta, por que você tipo, tá sofrendo, trabalhando com loja e tal? Mas eu entendo, associo muito isso ao meu chamado. Porque eu falo assim, que eu escolhi. A questão do propósito que a gente falou. A questão do propósito, né? Exatamente. Porque aos olhos dos homens, por exemplo, é muito mais glamuroso você ser, por exemplo, uma arquiteta do que você ter uma loja, né? Digamos assim, até porque eu também não tenho loja física, porque as pessoas procuram essa identificação por impressão. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande loja muito bonita, toda luxuosa, é porque eu tô me dando bem na vida, né? E não é assim a realidade. Essa questão da aparência, né? Exatamente. Não é assim. Tanto é que existem empresas gigantescas, luxuosas, que estão abrindo falência, né? Exatamente. Então, esse é o difícil do empreendedor dentro do reino. É você ter uma vida contrária e depois aplicar. Porque essa questão é o que vai te direcionar. Então, por exemplo, se eu tenho aquele posicionamento, tipo assim, qual é o máximo que eu posso ganhar, eu tenho um direcionamento de vida, de escolha, de futuro, planejamento para a empresa. Se eu tenho um direcionamento, qual é o mínimo que eu preciso para viver, é outro direcionamento que eu tenho. E a empresa, ela é uma extensão, principalmente quando você está falando de pequenas empresas, né? No meu caso, eu sou uma MEI. Eu sou uma microempreendedora individual, então eu tenho ainda essa questão de que é tudo ligado ao meu CPF, né? Então, eu sou a empresa, eu sou a marca. O que eu quero para minha vida está diretamente ligado do futuro que eu vou dar para minha empresa, né? Então, essas questões são muitas. Por exemplo, né? Hoje, estou investindo já há algum tempo em um site. Por que eu comecei a optar pelo site? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, no ministério, a gente não tem uma parada específica. Quem são as minhas clientes e como a minha empresa ela gera lucro? Através das revendedoras. Então, as revendedoras, elas estão no máximo ali a 100, 150 quilômetros de mim. E se por algum motivo eu preciso me mudar para outro estado,
o que vai virar minha empresa? Eu não tenho mais as revendedoras que eu tinha. Sim. As clientes que estão acostumadas a comprar de mim também não tem mais o acesso à peça. O que eu vou fazer? Se eu tenho um site, eu consigo manter essa cliente ali. Então, a empresa ela veio para suprir uma base para o ministério. Né? Por isso que eu invisto em site, em redes sociais, porque ela vai continuar dando longevidade para minha empresa, mesmo se por algum motivo o ministério me levar para longe, né? Irmã, aproveitando o gancho aqui, Perfeito. permitindo, sobre as redes sociais, né, que hoje são muito presentes na vida do empreendedor. Sim. Até que ponto ela é vantajosa hoje para quem está começando um negócio? Uma pergunta mais técnica, né? Mas tenho certeza que muitos aqui estão começando seu negócio. Até que ponto é positivo, é negativo? Qual é o leque que apresentei para vocês aí nas redes sociais? Primeira coisa que eu falaria é que depende da clientela. Depende. Porque, por exemplo, onde está o cliente, né? Então, nas aulas do JM, a gente tem um costume, por exemplo, depois que eu termino as aulas, eu falo, alunos, se vocês querem investir, ter empresas e quiserem levar isso adiante, vamos marcar um horário separadinho, eu ajudo vocês a organizar essa parte, se precisar de plano de negócio e tudo, a gente faz. E aí um aluno, por exemplo, né, ele entrou em contato e o sonho dele era vender eletrônico. Primeiro Google que eu dei, eu descobri que a cidade onde ele morava, onde ele queria ter uma loja física, era uma cidade senil, era uma idade com mais idosos do que jovens. Então eu falei, filho, não faz muito sentido você vender eletrônico para um idoso, porque idoso troca de celular com o tempo. Né? Isso. Então, como que a sua loja vai sobreviver? Você pode operar de uma loja física, mas você invista nas redes sociais. E aí você vai vender para quem? Às vezes para cidades vizinhas, às vezes para as pessoas que você conhece, que moram longe. E aí esse vai ser o principal foco de atuação. Então, as redes sociais hoje elas são primordiais em vários sentidos. Mas no que você vai investir mais? Né? Então, por exemplo, redes sociais hoje, a gente tem várias. Instagram é um tipo de cliente, Facebook é outro tipo, Pinterest é outro tipo. Então, dependendo do que você quer atingir, aí você usa, tá? Loja física, loja online, tudo isso depende muito do que você quer vender e onde está a pessoa que vai comprar de você. Então, Legal. É interessante porque, assim, eu queria até que você comentasse um pouco mais sobre isso dentro do contexto de comunidade. Sim. Quer dizer, eu quero empreender, né? E eu quero empreender dentro a princípio, dentro da minha comunidade, né? Como é que esse líder servo, né, pensa na sua comunidade, né, no lugar onde ele vive, né? Porque, de repente, nós temos pessoas que estão nos acompanhando agora que estão com esse sonho, né? Então, com dúvidas. Então, assim, eu acho interessante isso, porque o fator comunidade é muito forte, principalmente quando se trata do grupo social tão importante que é a igreja. Né? Então, como é que esse líder servo, né, empreendedor, né, ele vai conduzir, né? Como é que vai ser esse papel dele na comunidade? Sim, o que eu falo muito, inclusive nas aulas, que eu falo para os alunos o seguinte, que eles têm que identificar, antes de qualquer coisa, qual é o motivo pelo qual eles estão abrindo uma empresa. Porque isso é o que vai te sustentar nos dias difíceis. Não adianta, porque ser empreendedor é muito difícil. É um vai e vem, tipo, um dia dá certo, outro dia não dá. Você tem que lidar com escassez, porque você está começando com uma coisa do zero, né? Precisa ser muito resiliente, né? Muito resiliente, exatamente. Inclusive, é uma das principais características do empreendedor, né? Então, eu coloco muito assim, olha, o principal você tem que entender como a sua empresa vai responder e sanar uma dor da sua comunidade ou do lugar onde você quer atuar. Porque se você entrar com a ideia de que você quer ganhar dinheiro, a não ser que você tenha um produto excepcional, um canal gigantesco de marketing, não vai dar certo. Porque o dinheiro demora para vir, a empresa demora, você tem um tempo, você coloca um investimento, você tem um tempo de retorno, não é simples como as pessoas acham, né? Haja vista também o alto índice de fechamento de empresas no primeiro ano, né? Que é muito alto. Verdade. Então, eu coloco isso. A empresa, para ela conseguir se manter idônea, ela tem que resolver uma dor do cliente. Então, eu não estou manipulando o cliente para que ele compre de mim. Eu estou resolvendo uma dor dele. Quando a gente fala dor nessa área, é alguma necessidade, alguma coisa assim que ele tenha, né? Então, nas aulas, por exemplo, do JM, eu dou várias dicas. Exemplo, eu conto até uma história minha.
Quando eu morava em Goiânia, na época eu trabalhava em uma empresa, e eu trabalhava 10, 12 horas por dia. E uma das prerrogativas desse trabalho era a aparência, porque eu lidava com alto padrão. Então, assim, eu tinha que estar sempre com unha feita, cabelo arrumado. Mulher, né? Sempre arrumada, roupa específica, isso, aquilo. Durante as 10, 12 horas por dia. Exatamente, porque a gente saía de uma reunião, entrava em outra, tinha evento, às vezes a gente trabalhava o dia inteiro. Quando dava 8 horas da noite tinha um evento, a gente tinha que sair da loja para lá. Então, assim, era muita coisa de aparência, que faz parte do negócio, Claro, que é super claro. normal. Porém, o que acontecia muito comigo? Eu tenho cabelo cacheado, eu tinha muita dificuldade de achar salões em Goiânia que cortassem o meu cabelo com cacheado. Porque lá tem uma comunidade, assim, muito forte em beleza. A maioria das mulheres é cabelo liso. Então, o que acontecia? Quando eu cortava o meu cabelo como um cabelo liso, eu lavava, ele não secava legal, eu tinha que ficar mexendo com babyliss, com não sei o quê, me levava horas. E eu achei um salão específico de cabelo cacheado. Só que era quase 3 vezes mais caro o corte do que os outros salões. Mas eu pagava. Por quê? Porque aquele gasto que eu dava com corte, ele me resolvia o restante do mês. Na verdade, era um investimento. Era um né? investimento. É isso que eu falo para os clientes, para os alunos. Para os alunos. Alunos, vocês têm que resolver uma dor. Aí o cliente vai aceitar pagar, ele vai sair feliz, o seu negócio vai continuar sempre girando, porque vai chegando novos clientes com as mesmas dores, e você consegue trabalhar de forma honesta, sem precisar manipular, que é até uma questão difícil, porque as empresas hoje, elas manipulam mesmo. Igual até esses dias eu estava, sobre a comunidade ainda, eu estava vendo uma loja que eu conheço, e ela fazia vários stories sobre venda. E um dos stories, embora seja engraçado, me chamou a atenção, porque era a dona, assim, meio no store, perdão, no store não, no Rios. Ela fazia como se ela estivesse procurando alguma coisa, aí no final ela fala assim, procura-se esposas com raiva do marido para estourar o cartão. Então eu ri, lógico, mas aí eu comecei a pensar... Tomara que não passe na minha casa. Pois é. E aí eu comecei a pensar o seguinte, olha que tipo de manipulação a gente tem. Quem é a cliente que vai reagir à compra? É aquela cliente que está com um casamento... Exatamente. Né? Verdade. Então isso é uma forma de manipulação. E a gente tem vários gatilhos. Como você aplica esse gatilho ou não, vai influenciar diretamente. Então vamos imaginar que eu, como uma dona de empresa, tenho uma cliente que é da minha comunidade, da minha igreja. E eu faço um story desse, um reels desse. Sim. Verdade. Entendeu? A maneira que você se comunica, né? Exatamente. E, irmã, sendo ainda mais prático, porque a gente tem um público muito diverso que está nos assistindo Sim, aqui, principalmente uhum. jovens empreendedores Uhum. que querem empreender. Hoje essa cultura do empreendedorismo ela está muito reincidente, né? Tá. Hoje essa vontade de ser o seu próprio patrão, Sim. de fazer o seu horário, o famoso home office também, né? Tá muito em alta. Quais são as práticas de liderança que você considera importante para um empreendedor cristão aqui? Você conseguiria priorizar um aqui ou listar aqui, Sim. pelo menos umas 2 características Sim. importantes de um empreendedor no nosso contexto? Sim. Até puxando esse gancho aí que você falou sobre a juventude, é até uma dificuldade, na verdade. Porque às vezes chegam muitos jovens falando para mim assim, Mari, quero empreender. Mas eu sempre questiono por quê. Porque, gente, a realidade é que se você quer empreender para você não ter quem manda em você, ou para você ganhar muito dinheiro, ou para você trabalhar menos, você está entrando na ilusão. Porque a gente tem essa dificuldade hoje com a juventude. Eles não aceitam muito correção, eles não aceitam muito ganhar pouco para se tornar alguma coisa. Então, eles Cultura querem do coaching começar... fala muito isso. Não. Hoje todo mundo sabe a senha para ser milionário. Olha, você que é jovem, estou falando com muito jovem. Talvez muitos tenham essa impressão. Abre um story, abre o seu Instagram e parece que todo mundo tem o caminho das pedras para tudo. Verdade. Tudo é Exato. muito fácil. 5 passos para ser rico. Isso. Não é? Mas a verdade não é assim. Não, nunca. É o oposto disso, é o oposto. Porque a gente trabalha mais, na verdade. Porque a gente como empreendedor, nós somos, principalmente no começo, nós somos tudo, né? Nós somos a pessoa do financeiro, a pessoa do estoque, a pessoa Social do media. marketing, social media. Nós somos quem compra, quem vende e quem faz tudo. Meu Deus. Então a gente acaba trabalhando muito mais. E se a gente tem essa cultura, que é até uma cultura que vai contra a mordomia, né? De Isso. que é o mínimo para ganhar o máximo,
Olha aí. Não dá Verdade. certo. A lei Dá da errado. semeadura. Exatamente. É a lei Lei da da semeadura, Você vai- exatamente. Eu preciso É. plantar para colher, né? É interessante, ainda dentro dessa linha, Mari, nós vivemos nesse mundo do sucesso pelo sucesso, né? Sim. Isso, infelizmente, adentrou até uma boa parte Sim. das nossas igrejas evangélicas e tal. Sim, Quer dizer, esse muito. sucesso, né, da prosperidade apenas financeira, enfim. Sim. Então, dentro desse universo, né, desse sucesso apenas aparente, né, para mostrar para o outro, né, esse sucesso que vai trazer os meus anseios, né, os meus desejos, né, serem mais aflorados. baixos, muitas vezes, Como é que você diria para os nossos jovens empreendedores, para o nosso público que está nos acompanhando, né, fazendo aí essa ponte desse sucesso, né, e aí você traz essa carga aí, vamos dizer assim, de valores que a gente carrega, que são valores, obviamente, cristãos. Sim, sim. A primeira coisa que eu falo muito é o que é sucesso, Sim. né? O que para você é sucesso? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero ficar milionário, quero ganhar muito dinheiro, quero não sei o quê. Eu falo, olha, é difícil, porque se você entra num ramo de empreendedoria cristã, pode ser que Deus não tenha te chamado para isso. Não quer dizer que porque você é cristão, que você tem uma empresa, que a sua empresa vai ser milionária. Tudo depende do seu coração. E tudo depende do quanto você deixa Deus te quebrar e te refazer. Porque muitas vezes Deus pode deixar de dar recurso pra gente porque a gente tem um coração duro e não se deixa moldar. E se Deus der, a gente se arrebenta. E arrebenta o outro também. Uau! Né? Então é uma Sim. coisa engraçada da gente pensar. Então eu falo muito isso. Por isso que eu falo que o empreendedor cristão é uma extensão de quem você é. Então é aquilo que a gente estava até comentando, acho que nos bastidores, né? Existe uma forma de enxergar a vida e existe uma forma de enxergar a empresa. Porque conforme a gente cresce, mais os nossos desejos de ser visto, de ser lembrado, de ser, sabe, assim, exaltado, mais ele aparece. Porque às vezes você chega no lugar e você fala, as clientes, por exemplo, ela fala, eu amo o seu estilo, eu amo o jeito que você usa, eu amo não sei o que, não sei o que. E a gente tem que levar isso como uma extensão apenas de uma ferramenta. Porque se a gente levar isso para o coração, isso vai envaidecer. E aí é onde está o problema. Porque todo o ramo, todo o caminho do empreendedor cristão é sempre falar, não, eu menos, Deus mais. Então, o que as pessoas chegam hoje e me falam isso, aquilo, elogios, não sei o quê, na verdade só quer dizer que eu estou entregando o melhor, da forma como Deus pede, né? Então, é difícil a gente separar. É muito tênue nessa linha, né? É Então, difícil separar. tem que lembrar do provérbio, né, que vai dizer que a soberba precede a queda, né? Então, e eu tenho a gente precisa muito guardar medo. o coração todos os dias, né? Muito. Muito bom, a gente falou sobre queda aqui, também talvez fechando mais uma linha aqui da nossa conversa. Mari, o empreendedor, ele possui muitos dilemas no seu dia a dia. E justamente essa linha tênue entre o sucesso e o fracasso, Sim. não é? Que às vezes o empreendedor ele é cheio de planos, ele planeja, né? Você precisa projetar seu plano de ação no mês, no ano, o quanto você quer crescer. Mas como que um empreendedor cristão, Mari, ele lida, às vezes, com aquilo que não vai de acordo com o que ele esperava? Às vezes, puxa vida, eu queria fechar aquela venda, eu queria fechar aquele contrato, eu queria bater aquela meta. Como que o empreendedor cristão ele lida com isso? Sim. Com esses dilemas? Sim, que são diários, na verdade. Com certeza. Porque a ideia principal também é a gente carregar a ideia de que todas as coisas colaboram, não só na minha vida particular, mas também na minha empresa. Então, se alguma coisa dá errado, se a gente percebe que tem uma coisa muito travada ali, a gente tem que parar e prestar atenção e falar, não, poxa, ou eu estou fazendo alguma coisa errada que não estou percebendo, ou Deus tem alguma coisa melhor. Então, só de você racionalizar esses resultados, de acordo com o que você aprendeu na Bíblia, você consegue ter um pouco mais de resiliência, que é essa questão. A gente não se quebra no meio do caminho. Porque a gente coloca assim, se fosse para dar certo, se fosse bênção, teria dado.
E aí é onde a gente traz a racionalização. Por quê? Não é a fé pela fé, mas é uma fé aliada à racionalidade. Porque, por Sim. exemplo, pode ser um erro meu de estratégia. Vou dar um exemplo. Às vezes eu fiz uma postagem eu comprei um produto que tem um estoque enorme. Não dá para espiritualizar tudo. Não, né? não dá. Você tem que- Eu tenho muito claro. cuidado com isso até. Até porque a gente trabalha com números também, Sim, né? sim. Então eu vejo muito assim, que às vezes eu fiz uma compra grande e eu fiz várias campanhas de venda e aquilo não vendeu. Vou dar até um exemplo interessante, que eu até estou ainda orando para Deus me dar discernimento sobre isso. Mas quando eu fiz as minhas primeiras compras, assim, específicas, eu comprei de um fornecedor e aquelas peças não vendiam. Gente, eram peças com preço bom, bonitas, as pessoas elogiavam, mas não vendia. Todas as peças de determinado fornecedor. E eu comecei a achar estranho. Aí eu comecei a falar, até conversa com os meus pais, né, que eles já têm muita experiência. Aí meu pai falou assim, não compra mais desse fornecedor. Não pela questão de não venda, mas porque a gente às vezes está vivendo alguma coisa e não entende. Quem é esse fornecedor? O que ele traz dentro das peças dela? Porque a partir do momento que as peças chegam na minha loja, eu tenho, por exemplo, um costume de orar sobre elas. Sim. Né? Então, a minha oração é que as clientes que usarem aquelas peças possam ter experiências realmente com Deus, sobre elas mesmas, quem elas são, possa melhorar a vida delas de Melhorar a várias autoestima, formas. melhorar a vida espiritual, enfim. Isso, exatamente. Então eu creio muito nisso. E aí eu nunca mais comprei desse fornecedor, e sem brincadeira. Passa tempo, às vezes eu tenho peça parada e não vende, depois de anos. Então, assim, como que a gente explica esse tipo de coisa, né? Então é isso. A gente tem que andar numa linha. Tem a racionalidade, tem a espiritualidade. Uma coisa não exclui a outra. A gente soma e busca entendimento, né? E eu acho que é exatamente esse o ponto, pastor Emanuel Messias, eu até fazer essa colocação, que não é exatamente sobre espiritualizar a nossa vida. Sim. Apesar de que até um grande escritor dizia que nós não somos seres carnais tentando viver uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais, com o desafio de viver uma vida humana. Exatamente. Não é? Então não é sobre espiritualizar, é sobre você ser inteiro. Sim. Quem eu sou na minha casa, quem eu sou na minha vida profissional, Sim. eu continuo carregando os meus princípios cristãos que Deus colocou na minha vida. Então eu acho que essa é a mensagem que gira em torno de tudo isso, da mensagem da mordomia cristã. Eu ser um administrador de Deus onde eu estou. Exatamente. É o que a Mari está dizendo. Eu oro pelos meus Isso. produtos, pela minha empresa. Não é questão de ser religioso, não. É eu trazer na minha vida, de fato, aquilo que Deus tem me proporcionado. É o entendimento de ser mordomo, né? De ser apenas administrador. Sim. Mas é interessante, Mari, que estava pensando aqui. Vamos imaginar, né, para além dos lucros, Sim. né, para além das paredes, não só físicas, né, porque a sua loja, inclusive, né, não é física, não é? Online. É online. Vamos para além dos lucros, né, para além dessa questão desse sucesso financeiro. Né? Hoje a gente vive nesse mundo dos negócios, quem vive nesse mundo dos negócios, a gente vê que há um processo de desumanização. Né? A gente precisa entender que aquilo que deveria ser o básico, né? Ser humano, Sim. mas muitas vezes, em nome do lucro, né, isso acaba tendo toda uma desconstrução, né? Enfim. E como é que é a visão da sua empresa, né, em relação ao investimento na sua comunidade e também nas causas sociais? Sim. Né? Porque é aquela questão de cada vez que a gente se propõe a ser mais humano, a gente vai também estar sendo mais espiritual. Porque você vai estar cuidando do bem maior de Deus na Terra, que é com certeza. o homem, é o ser humano. Né? Sim, sim. E tanto é que, por isso que você se decidiu por que você quer ter uma empresa é tão importante. Porque vai definir o que você vai fazer com aquilo, inclusive com o seu lucro. Inclusive. Então, quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, mantenedora, a gente tem a empresa gerando um recurso, não para retorno na própria empresa ou para a vida do empresário, mas para o reino. Né? Então, existem várias formas de uma empresa servir ao reino.
nós podemos servir apenas com a venda de produtos e a colaboração com a comunidade, nós podemos servir com contribuições esporádicas, ou seja, doar parte dos lucros, por exemplo, a campanha, né, que a gente tem, esta empresa é uma empresa missionária. Então, o que significa isso? Quer dizer que parte daquele lucro, daquele produto, vai para alguma campanha específica. Ou você pode ser, às vezes, até uma empresa que você gera 100% dos lucros para uma causa. Então, assim, a grosso modo, você tem vários caminhos que você pode tomar, né? Então, você pode ser, por exemplo, um empreendedor que você tem um lucro, um rendimento, você tira todos os custos da empresa, capital de giro, reposição, tira o seu prolabore, você se posiciona, não, eu vou ter um salário fixo. Então, minha empresa pode render X, pode render Y. O meu salário é esse. Interessante. O que tem de lucro? X% eu determino para a causa, X ou Y, tantos por cento eu devolvo para isso, tantos eu invisto para reestruturação da empresa. O que é que a gente faz com isso? Então, são várias formas. Como também uma empresa ela pode ter o seguinte, eu sou a proprietária, eu pego o total de lucro, tiro os meus custos, faço uma oferta fixa, tudo aquilo que ficou além é o meu salário. Então, esses posicionamentos fazem muita diferença, né? Porque você vai contribuir com uma causa, sim, né? Então, a minha, ela tem um DNA mantenedor e a gente trabalha tanto com contribuições específicas para causas específicas, né? Como a gente também está caminhando para contribuir de maneira fixa. Então, X% de vendas de determinado produto, não sei o quê, todas vão. Pode vender 100, pode vender 1000. Não interessa o valor. Aquele X, por exemplo, vai para manter determinada causa. E isso a gente tem que ligar com a espiritualidade. Porque que causa é essa? Quem é que está gerando essa causa? Eu vou contribuir de acordo com a minha cabeça, aí eu vi alguém na rua, achei, essa pessoa merece ganhar X reais. Vou lá. Não é assim. A gente precisa entender que nós somos mordomos e que quem é que vai determinar? É o Senhor. É o dono, o verdadeiro dono, né? Exatamente. Essa causa é maior do que a gente, é maior do que a empresa, é maior do que tudo. E se a minha vaidade fala mais alto, o que eu faço? Às vezes eu vou e contribuo com uma causa que chama atenção. Por quê? Porque eu quero que esse retorno venha para mim. Mas quando a gente se entende como mordomo, que fala assim, não, isso aqui não é meu, a gente não quer nem aparecer. Porque a gente entende que fala, não, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver, eu só estou gestoriando de acordo com o que Deus me fala. Falando mais especificamente sobre a Mari agora, lidando com a vida que você se desdobra sendo esposa, sendo uma empreendedora, esposa de um dirigente, lidando com o pastoreio na igreja de vocês, em Presidente Prudente mesmo, né? Sim, isso. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com bivocacionado. Existe, né, essa expressão muito atual, que é uma pessoa que está na lida do ministério, do pastoreio que seja, mas também tem a sua atuação profissional, né, fora das paredes da igreja, né, do âmbito eclesiástico. Sim. Como que você, Mari, você equilibra, você concilia a Mari esposa de dirigente e a Mari empreendedora? Como conciliar tudo isso? É muito difícil, na verdade. Assim, a minha fórmula é racionalizar. Então, quando eu estou na frente de um dilema, eu tenho muito bem fixado quais as minhas importâncias. Então, por exemplo, em que nível que está a importância da minha família, em que nível está a importância do meu ministério, em que nível está a importância da minha empresa. Então, por exemplo... Você divide a sua vida, então, mesmo? É a minha forma de tomar a decisão de uma maneira racional. Pelas prioridades. Pelas prioridades. Porque muitas vezes, se eu confio na minha emoção, a minha emoção sempre vai pular para o lado do Gael, do meu marido. E assim, se eu tiver que deixar a empresa de lado para cuidar do Gael, eu vou deixar. Só que até que ponto o Gael precisa de mim realmente lá, até que ponto a minha empresa precisa de mim aqui, presente, né? Então, eu tento pela racionalização para tirar um pouco essa questão emocional e eu conseguir lidar, porque eu não tô lidando só com uma, duas coisas, eu tô lidando com diversas. Seria a alma do empreendedor? É muito difícil. Tentar fazer com que uma área não comprometa a outra, né? Tem que deixar um equilíbrio. E o amanhã também. Porque a gente entende muito que a vida cristã é o quê? É seguir mediante ensinamentos.
Talvez eu não vivi alguma coisa lá na frente, mas a Bíblia já me alertou. Então, hoje, se eu sigo um posicionamento segundo a Bíblia, eu entendo que lá na frente eu não vou passar por aquela dificuldade, mesmo não entendendo isso que eu estou fazendo aqui. Então, por exemplo, né, se eu coloco no meu coração que o cuidado da minha família, por exemplo, é um sacerdócio, eu não vou deixar a minha família sofrer por conta da minha empresa. Então, é muito isso. É você tentar meio que... Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. E aí entra aquela questão que a gente falou, da pessoa entender esse princípio de justiça de Deus. Por quê? Não é porque eu estou entendendo que a minha família é um sacerdócio que eu vou deixar a minha empresa de lado e ela vai gerar lucro e coisas astronômicas vão acontecer para que ela cresça. Não. Eu preciso trabalhar aqui também, eu preciso plantar. Então, por exemplo, o Gael agora ele está com 2 aninhos. Mas muitas vezes, quando ele era pequeno, para conseguir conciliar isso tudo, eu trabalhava de madrugada. Eu colocava ele para dormir, eu tinha que ir trabalhar. Sendo que eu queria dormir. Entra um esforço a mais para poder dar esse equilíbrio. Justamente por esse entendimento de princípio de justiça. Então, quer dizer, não é porque eu estou fazendo uma coisa louvável aqui que eu não vou trabalhar ali e da mesma forma Deus vai abençoar. Não, eu preciso cuidar daqui, preciso cuidar dali. Qual é o desafio? Entender em Deus o equilíbrio. Exato. Estabelecendo prioridades. E o tempo certo para cada uma delas, né? Sim. Mari, vamos lá. Vamos dizer que muitas dessas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje, elas querem abrir um negócio. Né? Estão pensando em abrir um negócio. Né? Mas, claro, pensando em abrir um negócio numa perspectiva de mordomia cristã. Sim. Que conselhos hoje a Mari Celeste Acessórios, a Mari mãe, né? A Mari esposa, né? Que conselhos a Mari empreendedora daria hoje para essas pessoas? Entendi. Na realidade, eu falo muito assim. Primeiro, a pessoa precisa entender o que ela vai fazer, o que ela quer fazer. Compensa? É uma boa escolha? Né? Então, estudar isso que você quer fazer para ver se tem futuro. Boa. É a primeira coisa que eu falo muito. Porque uma coisa até que eu falo nas aulas do JM é assim, não enxerguem a aparência. E eu brinco muito com eles. Só lembrando que o JM... Pessoal, é o Jovens Mochileiros, é um projeto da nossa igreja, né? É um projeto do Conselho Geral da nossa igreja, né? Os Jovens Mochileiros, um projeto missionário de vocacionados, né? E a Mari, como disse no início, né, desse programa, do podcast, ela é professora de empreendedorismo no JM, nos Jovens Mochileiros, por isso que ela se refere ao JM. Um abraço, pastor Michel. Um abraço, exatamente, pastor Michel, que é quem conduz muito bem esse projeto. Sim, com certeza. Continue, Mari. Então, e eu brinco muito para eles. Eu falo assim, gente, vocês não têm que ir por aparência, vocês têm que ir por viabilidade de negócio. E eu brinco com eles assim, que em determinado dia eu morava em um condomínio fechado, e eu prestava atenção sempre num rapaz que chegava de moto, e ele tinha aqueles baús atrás e tirava vários produtos, e ele lavava os carros no condomínio. E eu comecei a fazer as contas de como aquele negócio era viável. E eu cheguei assim, poxa, às vezes o cara tá ganhando muito mais dinheiro do que uma pessoa que tem uma loja, porque olha a ideia de negócio dele, que inclusive apareceu na pandemia, né? Que a pandemia, ela trouxe, assim, o pulo do gato para muita gente. Isso. Eu achava genial, porque assim, qual era a ideia dele? Ele chegava na portaria, ele conversava com o porteiro disparava no grupo do condomínio. Gente, temos aqui um lavador de carro, ele cobra X reais, ele vai até a sua casa. Alguém quer agendar? E aí ele agendava, olha, sábado que vem ele vai na casa X, Y, não sei o quê. Olha como o cara era inteligente. O que ele fazia? Ele levava o produto dele, né? Ele pegava a chave na porta, lavava ali na calçada ou na própria garagem. A água do próprio cliente. A água do próprio cliente. A energia do próprio cliente. Exatamente. E ele entregava a chave. E aí entra o seguinte, quanto ele cobrava? Se ele cobrasse o mesmo que um lavador comum, que tem um espaço, ele ainda ganhava mais. Porque ele não tinha o custo da água, ele não tinha o custo da energia. De aluguel, da energia, nada disso. Exato. E como ele resolvia uma dor do cliente? O cliente não tinha que sair de casa para levar o carro para deixar. Depois, na hora de buscar... Aí, por exemplo, você deixou o carro. Como é que você volta para casa? Paga um Uber, né? Como que você busca? Paga um Uber para buscar. Então, na verdade, se ele me cobrasse X reais...
para ir em um lugar fora, eu não gastava só o valor da lavagem, eu gastava mais o deslocamento. Se ele viesse na minha casa e lavasse o meu carro, pronto, né? Resolvido o problema. O que aconteceu? Comecei a fazer as contas com os alunos. Falei, vamos ver quanto é que ele ganha fazendo isso. Vamos imaginar que ele gasta mais ou menos X, não sei o que, de produto, não sei quanto de... A água ele não tem, energia ele não tem, ele gasta um combustível, só que ele gasta pouco, porque ele fechou no condomínio, então ele anda o mínimo para chegar até o próximo cliente. O cara tá ganhando mais do que quem? Uma pessoa que tem uma loja enorme, por exemplo, né? Porque a gente lida com o negócio na porcentagem de retorno. Por que porcentagem? Quanto mais você trabalha, mais você ganha, né? Não é por valor, é por porcentagem. E aí, eu comecei a falar para eles. Eu falei assim, você, por exemplo, é um bancário. Você olhar para um bancário, você vai imaginar que o cara que lava carro ganha mais? Verdade. Não é? Então, essa forma de enxergar, de você não ter preconceitos, é o que vai fazer a gente ganhar dinheiro. A mordomia cristã não é você administrar apenas recursos, mas a criatividade que Deus te deu, né? Como que você pode criar? Sim. Porque isso é uma herança de Deus. Deus, ele Sim. cria e a gente tem essa capacidade. Ele é um ser criador. Muito bom. Inclusive, eu me lembro até que uma vez eu comprei uma palha italiana e eu fiquei extremamente decepcionada. Porque, assim, eu sou um pouco difícil de gastar dinheiro. Eu sou meio né? Mais segura. Aí... Você cuida bem Confessou, aqui no Aviva Podcast a gente descobre coisas. Olha, bastante, assim, bastante. E aí eu me lembro que eu sempre ficava olhando palha italiana nas confeitarias, eu achava lindo, muito bem embalado e tal. E eu comprei, falei, não, vou comprar, vou ver como é que é esse negócio. Quando eu mordi, eu fiquei extremamente decepcionada. Porque eu falei, eu não acredito que eu paguei, 3 vezes mais em brigadeiro com bolacha. Eu podia ter comprado o brigadeiro, né, que era mais barato. Então eu fiquei nisso. Só que isso me acendeu um insight que eu utilizei, inclusive, no JM. Então eu entendo que Deus foi trazendo isso para ajudar essa questão. Porque logo me veio o convite e logo eu comecei a aplicar isso, mostrar para os alunos. Então nós temos alunos hoje que vivem de venda de palha italiana. Porque eles viram que é uma viabilidade boa. Então, eles não usaram apenas para viajar. Depois da viagem, eles voltaram, continuaram empreendendo e hoje tem um negócio com isso. Se tornou um negócio. Se tornou um negócio, justamente por isso. Porque eu falo assim, alunos, se você for no mercado, aí tem a receita. Na aula eu apresento a receita, quanto custa X gramas de manteiga. Eu faço o cálculo com eles. Que é até um gancho também para ajudar os líderes das nossas igrejas sobre cantinas. Porque eu falo para eles assim, o que rende mais? Se você tiver 4 domingos, por exemplo, para fazer cantina, como você decide se você vai fazer duas de espetinho, uma de cachorro-quente, mas não sei o quê? É pelo lucro que cada uma dá. Isso. E de acordo com o lucro que cada uma traz, você vai decidir o seu cronograma de atuação. É basicamente isso. Então, os jovens começam a atuar de forma efetiva. Não é só ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro da melhor forma, com o mínimo de esforço. Olha, maravilha. Sobre forma de ganhar dinheiro, eu acho interessante a gente entrar nessa parte do seu próprio testemunho, Sim. empreendendo. De que forma Deus agiu já na sua vida, no seu negócio, Sim. Preservando esses princípios na sua forma de empreender, na sua forma de negociar. Você teria alguma passagem da sua própria experiência como empreendedora, dizendo, olha, eu preservei esses princípios da minha vida, de fidelidade a Deus, e isso trouxe benefício ao meu negócio, eu posso testemunhar isso na minha vida. Sim. Você teria essa? É até difícil, né? É até Sim. difícil, porque a gente, ainda mais quando a gente nasce em berço, né? Ah, sim. Ave No Valista. tal do berço. Vamos ressaltar Berço, isso aí, por favor. A gente tem essa dificuldade porque a gente cresce olhando assim, tudo é Deus, né? Então, é difícil a gente desassociar uma coisa da outra. E ainda mais levando em consideração aquilo que eu falo, que o meu negócio também sou eu. Então, o que eu consigo falar é que, assim, para a minha vida, lidar com o negócio me afiou sobre questão emocional. Por exemplo, eu sou um pouco ansiosa, eu tenho um pouco de dificuldade com controle. Então, por exemplo, assim, é difícil para mim deixar Deus cuidar. Quando se fala de dinheiro, é mais difícil. Porque o dinheiro, de certa forma, ele traz um controle, ele traz um falso senso de poder, né? Exatamente. Então, quando eu trabalho diretamente com custos, eu posso colocar o seguinte, olha, eu ganhei mais ou eu ganhei menos porque eu fiz isso certo ou isso errado. E, na verdade, não é assim.
Porque, ó, uma prática que eu faço muito desde o começo, enquanto eu estou fazendo escolhendo os meus designs, fazendo as minhas compras, eu oro muito. Eu passo o tempo inteiro orando. Porque eu coloco assim, Senhor, como eu posso trazer uma coisa que vai agregar para os clientes e, ao mesmo tempo, isso vai me gerar renda. Porque muitas vezes no empreendedorismo a gente está tá na beira, assim, na beira da dificuldade. A gente fala, Senhor, se eu errar aqui, eu vou cair, eu não vou conseguir manter as minhas contas, a empresa vai fechar. Muitas vezes acontece, principalmente, gente, durante a pandemia foi muito difícil, muito difícil. Desafiador. Muito desafiador. Então eu coloco, por exemplo, se hoje eu tenho uma curadoria de designs muito bem sucedida, eu coloco isso como sendo a mão de Deus durante a compra. Né? Que é aquilo até. A gente não ganha na venda, a gente ganha na compra. Então, por exemplo, se eu tenho um design que eu acho que vai vender mais, eu tenho que me questionar, mas isso é Deus que está me dando uma condição, uma sabedoria, ou isso é coisa da minha cabeça porque eu gosto de determinada coisa? Que também ajuda na racionalidade de que eu sou a minha cliente, né? Encontrar esse ponto aí de equilíbrio, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, a empresa, essa jornada, ela vem muito nesse sentido, que me ajudou a ser uma pessoa melhor. Porque se eu não for uma pessoa diante de Deus, eu não consigo manter a empresa onde ela está. Muito menos empreendendo dentro de uma sociedade tão difícil, tão capitalista, né? Sim. Então, a gente tem aquela questão. É recurso, no mundo, eu falo muito com os jovens o seguinte, no mundo, quem não tem Deus, conta com a sorte. Quem tem Deus, conta com a providência. Então, eu não posso me sair disso e contar com a sorte, porque a sorte é ingrata, mas Deus é fiel, né? Maravilha, verdade. Deus. Ô, Wendel, infelizmente, o que é bom passa rápido, né? Como passa, viu? Nós estamos chegando, Mari, ao final desse episódio do Aviva Podcast, né? Temporada Mordomia Cristã. Mas a gente quer ainda ouvir uma mensagem final sua, tá? Para o nosso público que está aí nos acompanhando, né? Principalmente, né, todos aqueles que querem ouvir uma mensagem dentro desse propósito, né, do empreendedorismo, Sim. da sua importância na perspectiva da mordomia cristã. E aí a gente quer ouvir você, eles querem ouvir você. Agora, nesse final, você vai se dirigir àquela câmera ali, Mari, Sim. e falar ao nosso público, dando a sua mensagem final, trazendo a sua mensagem final, Sim. abrilhantando mais ainda esse nosso momento aqui na bancada do Aviva Podcast. Amém. Bom, primeiro de tudo, né? Pode olhar para lá e falar para eles lá, tá? Sim. Primeiro de tudo, eu falo muito assim, essa jornada de empreendedorismo, ela precisa ter um propósito, né? Se isso vai se tornar uma ferramenta na mão de Deus, ela precisa ter um propósito. Então, o que eu falo muito escolha o seu negócio, trabalhe com o que você tem, seja criativo, busque em Deus essa criatividade e a gente vai encontrar uma empresa que vai frutificar, né? E, acima de tudo, reveja sua vida com Deus também. Porque você tem que estar disposto a ser quebrado e refeito durante todo esse processo. O empreendedorismo não é só 1, 2 anos, às vezes é uma vida. Então, às vezes, você pode até trocar de negócio, mas você não pode trocar de posicionamento. Então, guarde isso no seu coração, não tenha medo, siga conforme Deus te orienta, faça o melhor que você pode, se dedique, esteja disposto a trabalhar e, acima de tudo, seja um servo. Seja uma pessoa com DNA de servidão, porque é isso que você vai fazer. Você vai servir. Mari, tenta fazer uma coisa diferente aqui, aproveitar a dinâmica aqui da nossa conversa, que está muito interessante. Vamos fazer um bate-bola aqui? Bora. Falo uma palavra para você e você retorna pra gente com uma resposta aí que é no teu coração, como empreendedora cristã. Beleza? Tá. Vamos lá, então? Vamos. Começa. Wendel. Dinheiro. Ferramenta. Família. É a base. A base. Prosperidade. É ser alguém que Deus sonhou. Que a prosperidade é isso, né? Não é o dinheiro, mas é viver a vida que Deus tem pra mim. Show. Dízimo. É a base da fidelidade, né? Sem o dízimo não existe fidelidade. E o ministério? É o motivo, né? A gente empreende, no meu caso, principalmente para sustentar o ministério do meu marido. Eu tô aqui, então ele pode estar lá. Então é o motivo.
Deus? Ai, Deus foi quem sonhou, né? Foi Deus quem sonhou com a minha empresa e Ele me deu de presente esse sonho. Então, Deus é sonhador. Amém, muito bom. Meu Deus! Que Gente, isso? eu estou aqui entre dois empreendedores. Eu vou aproveitar esse momento desse bate-bola, né? E eu quero que vocês falem rapidamente aí, faz um merchanzinho aí da empresa de vocês. Primeiras Começar com botijas, as primeiras botijas, depois os vasos. Bom, obrigada. Bom, a minha empresa, eu vou até me direcionar, né? Eu trabalho com semijoias, hipoalergênicas e óculos de sol. Então, eu deixo as mulheres mais brilhantes, né? Maravilha! Então, quem quiser me seguir, por favor, o Instagram é Mari Celeste Acessórios. Lá você tem todas as ideias de como pode comprar, como pode abençoar. Se quiser só me mandar um oi, estou à disposição de vocês. Maravilha! Siga lá. Obrigada. E aí, vaso? E para os vasos e botijos aí, nós começamos há alguns meses a Clay, que é a nossa marca. Nós confeccionamos camisetas com estampas exclusivas, de acordo com as mensagens que a gente tem pregado pelo Brasil aí. E você pode seguir a Clay oficial ali no nosso Instagram, nosso Facebook também, e acompanhar todos os nossos lançamentos, que eu tenho certeza que além de te vestir muito bem, vai carregar a mensagem que você acredita. Deus abençoe. Amém. Maravilha! Esses empreendedores avivalistas nos inspiram. Segue aí, gente, o pessoal aí, segue aí. A nossa gratidão a você que ficou até agora, acompanhou esse Aviva Podcast, temporada Mordomia Cristã, que foi incrível, né, sobre empreendedorismo com a Mari Celeste, foi top demais. Eu quero lembrar você, compartilha todo o nosso conteúdo, os nossos conteúdos, na verdade, no nosso canal @IEABOficial. Então compartilha com amigos, com familiares, né? Lembra de ativar o sininho para que todo vídeo novo que chegar, você fique por dentro, você fique acompanhando aqui todo o nosso material. Lembrando que depois nós teremos os cortes também desse material, né? E você pode compartilhar todos eles, né? O quanto mais você compartilhar, melhor ainda. Lembrando que sexta-feira, né, às 22 horas, nós temos mais um episódio do Aviva Podcast. Lembrando que a gente mudou o dia, mas o horário é o mesmo, às 22 horas. Então, boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Até mais.